5 descobertas arqueológicas que desafiam a ciência. E aí, navegantes da história, preparados para uma viagem alucinante pelo passado? Já pensaram em quantos enigmas ainda estão escondidos sob a poeira do tempo? Se preparem para mergulhar num mar de perguntas sem resposta e teorias que fariam o Padre Quevedo coçar a cabeça, porque hoje vamos explorar 5 descobertas arqueológicas que deixam os cientistas de cabelo em pé. Apertem os cintos, porque essa jornada vai ser mais turbulenta que voo da Gol em dia de promoção. O computador de 2000 anos. O mecanismo de Antiquitera. Lá em 1901, mergulhadores gregos encontraram um monte de engrenagens corroídas e pedaços de bronze num naufrágio perto da ilha de Antiquitera. Parecia sucata, mas era muito mais que isso. Esse treco, mais complexo que receita de quindim da vovó, com mais de 30 engrenagens de bronze, conseguia calcular as posições do Sol, da Lua, dos planetas visíveis a olho nu e até prever eclipses. Tipo, como assim? Produção. Como os gregos, há mais de 2000 anos, conseguiram construir algo tão avançado? As teorias vão desde presentes dos deuses até tecnologia alienígena, mais mirabolantes que as promessas de político em época de eleição. O mecanismo de Antiquitera é um tapa na cara da ciência moderna, mostrando que o passado era bem mais high-tech do que imaginamos. E a ironia: depois de ser encontrado, o mecanismo ficou esquecido num museu por décadas, tipo aquele brinquedo que você ganha no Natal e esquece no fundo do armário. Só recentemente, com tecnologias mais avançadas, que os cientistas conseguiram desvendar alguns dos seus segredos. As esferas perfeitas da Costa Rica, monumentos de pedra ou brinquedos de gigantes. Na Costa Rica, imagine só, encontraram centenas de esferas de pedra gigantes, perfeitamente redondas, no meio da floresta tropical. Algumas pequenas como bolinhas de gude, outras enormes, com mais de 2 metros de diâmetro, pesando mais que um boi zebu. Quem fez essas bolas de pedra gigantes? E para quê? Ninguém sabe. As teorias são mais loucas que os boatos que circulam no zap da família, portais para outras dimensões, mensagens de ETs, marcadores de túmulos ancestrais, bolas de boliche dos deuses. Os arqueólogos acreditam que as esferas foram esculpidas lá por volta do ano 600 d.C., por uma civilização indígena chamada de Quis. Mas como eles fizeram isso com a tecnologia da época? Mistério. É como fazer um brigadeiro perfeito sem leite condensado. As esferas da Costa Rica são um enigma arqueológico fascinante. Um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre o passado da humanidade. Os manuscritos do Mar Morto. Segredos antigos. Revelados ou mistérios multiplicados? Em 1947, no deserto da Judéia, um pastor beduíno encontrou uns jarros de barro cheios de pergaminhos antigos, escritos em hebraico, aramaico e grego. Esses pergaminhos, conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, são os textos bíblicos mais antigos já encontrados, com mais de 2000 anos. Mas a pergunta que não quer calar é: quem escreveu esses manuscritos? E por que eles foram escondidos numa caverna? Parece roteiro de novela das 8. Os manuscritos do Mar Morto continuam sendo um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. E o melhor é que ainda tem muita coisa para ser descoberta. A bateria de Bagdá. Choque do passado. Em 1936, um arqueólogo austríaco encontrou um jarro de barro com uma tampa de betume, um cilindro de cobre dentro e uma vareta de ferro no centro, perto de Bagdá. E não é que aquilo era uma bateria? Uma bateria de mais de 2000 anos. O objeto, que ficou conhecido como bateria de Bagdá, é feito de materiais simples, mas que juntos formam um circuito elétrico capaz de gerar uma pequena corrente elétrica. Mas para que os antigos iraquianos usavam essa bateria? As teorias são mais variadas que os sabores de pizza na Paulista, galvanoplastia,
fins medicinais, rituais religiosos. Alguns estudiosos acreditam que a bateria era usada para aplicar finas camadas de ouro em objetos de prata, tipo uma bijuteria da época. A verdade é que a bateria de Bagdá é um mistério que intriga os cientistas até hoje. Será que os antigos iraquianos já dominavam a eletricidade há milhares de anos? Ou será que a bateria tinha outra função que a gente ainda não descobriu? Göbekli Tepe, a primeira construção monumental da história? Preparem-se para voltar 12.000 anos no passado. No meio do deserto da Turquia, surge Göbekli Tepe, o sítio arqueológico mais antigo do mundo. É mais antigo que a sua piada de tiozão. Göbekli Tepe é um complexo gigantesco, com pilares de pedra de até 6 metros de altura, cheios de esculturas de animais, símbolos abstratos e figuras humanas. Mas como um grupo de caçadores-coletores, sem ferramentas de metal, sem animais de carga e sem escrita, construiu algo tão grandioso? É como construir um prédio inteiro só com as mãos. Os arqueólogos acreditam que o sítio era usado para rituais religiosos, mas sua função exata ainda é um mistério. Göbekli Tepe é um enigma que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade. Será que a história que nos contaram está incompleta? Será que existiram civilizações avançadas muito antes do que imaginávamos? E aí, navegantes da história? Gostaram da viagem? Essas descobertas arqueológicas mostram que ainda temos muito o que aprender sobre o nosso passado. E o mais legal é que cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas. Compartilhem suas teorias mirabolantes nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente se vê na próxima aventura. Valeu!